Pessoal, para surpresa de um total de 0 pessoas, Nicolás Maduro continua passando por cima de qualquer legitimidade ali no exercício de suas funções enquanto presidente, da Venezuela, ou seja, ditador. O mais recente caso aqui foi a inabilitação política da principal adversária dele, que é a Maria Corina Machado. Tinha grandes chances aí, ela tinha um grande apoio, tem ainda um grande apoio na oposição, teve 92% dos votos nas prévias lá e tudo mais, só que agora o STF de lá, o Supremo Tribunal Bolivariano, decidiu ratificar essa inabilitação política dela e também outros casos semelhantes, de sorte que os Estados Unidos então agora estão pensando em retomar as sanções que haviam sido pouquíssimo tempo atrás suspensas, sanções contra Nicolás Maduro, empresas e pessoas ligadas a ele aí, que é mais uma bola fora, mais uma derrota internacional do governo Joe Biden, que foi quem viabilizou isso aqui, o fim dessas sanções. Isso não serviu para absolutamente nada, além de dar um pouco mais de moral internacional para um cara que não merece isso, que é o senhor Nicolás Maduro. Então vamos conversar sobre esse caso aqui, sobre quais são as atitudes mais recentes do Maduro em relação às eleições que eventualmente vão acontecer esse ano, não dá para saber. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui neste canal, se você ainda não for inscrito. Colabore com o meu trabalho, ajude este canal a crescer. Se você já é inscrito, confira a inscrição, porque eventualmente ela acaba sumindo, sabe-se lá por qual motivo. Você também pode se tornar membro patrocinador aqui do meu canal, R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta. Me ajuda bastante, você tem acesso antecipado a esses vídeos, a vídeos exclusivos também, Então, o pessoal dos Estados Unidos, isso aqui foi falado hoje, inclusive, pelo senhor Matthew Miller, que é porta-voz do Departamento de Estado americano, dia 27 de janeiro, sábado, dia que eu gravo esse vídeo, estão pensando aqui em retomar as sanções que haviam sido levantadas, sei lá, 2 meses atrás, 3 meses atrás, pouco tempo aí, Por quê? Essas sanções foram negociadas entre os Estados Unidos, o levantamento das sanções, melhor dizendo. Isso aí foi negociado entre os Estados Unidos e Venezuela com base em uma série de compromissos assumidos pelo Nicolás Maduro. Quais compromissos? Principalmente aqueles que se referem às eleições desse ano. A ideia é ter eleições limpas lá na Venezuela para que haja, eventualmente, se a coisa for correta mesmo, uma derrota do chavismo do governo de Nicolás Maduro e haja uma transição de poder pacífica, saudável, como é bom que aconteça, Então, tudo indicava para que 2024, que é o ano de eleições presidenciais lá na Venezuela, tudo indicava para que o resultado fosse mais uma vez fraudado, como foi na última oportunidade e sabe-se lá em quantas outras, Então, os Estados Unidos deram aquela pressão na Venezuela e sugeriram isso, vamos levantar as sanções se você, Maduro, se comprometer a fazer eleições limpas. Então, o que foi acordado naquela época? Que não haveria perseguição contra adversários políticos, por exemplo, a Maria Corina Machado aqui, e que também seria permitida a participação de observadores estrangeiros nas eleições, gente de outros países que iria acompanhar a apuração ali, e também o processo eleitoral de forma geral para evitar que práticas ali fraudulentas fossem levadas adiante, Então, isso ficou acordado, ficou decidido. E pouco depois, se eu não me engano, o Nicolás Maduro falou que ia invadir a Guiana, quer dizer, praticamente deixando claro que aquilo ali não servia nada para ele. Um cara que não respeita a soberania territorial do país vizinho vai fazer eleições limpas no seu território? Obviamente não, Inclusive fez um plebiscito lá, um referendo, sei lá, com resultado maceteado, inclusive, ao que tudo indica, Uma participação muito baixa da população aí. Então, aliás, eu falei 3 meses, Outubro, novembro, dezembro, janeiro, tá indo para 4 meses aí, então, que houve essa flexibilização de embargos e sanções aí relacionados à Venezuela. Transações de petróleo, gás, ouro, também a negociação de ações ali no mercado secundário e tudo mais. Então, aqui o porta-voz lá do Departamento de Estado americano falou o seguinte: a decisão que eu vou falar já aqui com vocês do STF lá da Venezuela, essa decisão é muito importante e contradiz os compromissos assumidos por Maduro e seus representantes no âmbito do Acordo de Barbados. Foi feito lá na Ilha de Barbados esse acordo, essa reunião que chegou a esse acordo, a esse consenso aí, que fixava um caminho eleitoral e permitia que todos os partidos escolhessem seus candidatos
para a eleição presidencial, né? Então, a Corina foi vencedora nas primárias em outubro de 2023. Logo na sequência aí, houve esse acordo, porque esse tribunal, o STF, já tinha decidido pela suspensão aí de todos os efeitos das primárias desse partido de oposição aí, do principal partido de oposição aí e tudo mais. E logo na sequência houve então essa coisa do acordo aí para evitar que de fato houvesse uma inabilitação política para os possíveis adversários do Maduro, sendo que o argumento levantado foi que a oposição organizou as primárias aí sem a participação do Conselho Nacional Eleitoral, né? Obviamente ninguém quer um órgão estatal acompanhando o processo eleitoral, porque certamente vai ter problemas, né? Então agora a Suprema Corte da Venezuela, que já tinha se decidido por isso antes, confirmou a sua decisão, né? Ratificou essa decisão da inelegibilidade dessa senhora aqui, que é a Maria Corina Machado, que, ao que tudo indica, tinha grandes chances realmente de vencer as eleições, e é por isso que o Nicolás Maduro está perseguindo ela do ponto de vista jurídico, é claro, né? Isso aqui foi confirmado ontem, então, por isso que tivemos hoje a repercussão de Washington a respeito desse tema aqui e tudo mais. Ela foi eleita, conforme eu disse, nas prévias da oposição, nas primárias da oposição, para enfrentar o Nicolás Maduro agora aqui, inclusive, né? Sendo que esse Supremo, olha só, esse Supremo Tribunal de Justiça criou um mecanismo de impugnação de inabilitações para quem deseja se candidatar aqui às presidenciais, eleições presidenciais aqui dos Estados Unidos. Só que realmente a coisa não caminha nesse sentido, ao que tudo indica. Não só esse caso aqui aconteceu, mas também, olha só aqui, o caso do senhor Henrique Capriles, né, que é outro candidato, outro possível candidato que já concorreu anteriormente, foi derrotado aí em eleições para lá de fraudulentas, como nós sabemos, de tal forma que, inclusive, esse camarada aqui, numa eleição anterior, foi aceito como sendo, aliás, não foi ele, né, mas ele estava junto com um outro caso aqui, que foi aceito como o presidente da Venezuela, na verdade, por conta de fraudes e tudo mais. Ele aqui está inelegível, então, até 2032, não vai poder disputar eleições por conta do Tribunal Supremo de Justiça aí, lá da Venezuela, o STF deles ali e tudo mais, né? Então, esses processos aqui de inelegibilidade já são conhecidos dentro do chavismo, não é novidade nenhuma lá na Venezuela, é o meio que eles têm para afastar os rivais, porque eles sabem que eles não vão vencer as eleições contra qualquer candidato, pode ser quem quer, não importa quem que seja ali, qualquer candidato que disputar contra o Nicolás Maduro hoje, sendo da oposição, vai ganhar as eleições se as eleições forem limpas. Obviamente, elas não vão ser, ao que tudo indica, né? Então, esses processos aqui são impostos pela controladoria aqui, que estabelece, né, por lei, que eles têm a prerrogativa de tomar medidas contra funcionários sob investigação. Sim, a gente sabe que controladoria existe para isso mesmo. É um órgão dentro de um órgão maior que existe para fiscalizar o trabalho de funcionários dali, eventualmente puni-los, né? Mas, caramba, o candidato ali a um cargo político, né, o candidato de oposição, não é funcionário do governo. Por que ele estaria sujeito a uma avaliação da controladoria, né? Isso aqui eles apontam, inclusive, no pessoal aqui da Carta Capital, que tô olhando na Carta Capital para você ver, né? Que a Constituição estabelece aqui que apenas uma sentença judicial definitivamente firme pode impedir a candidatura à presidência de alguém, né? Qual que é o ponto aqui que foi levantado pela controladoria e que foi aceito pelo pessoal do TSJ lá da Venezuela, né? É o seguinte, que essa senhora aqui, né, como é que é o nome dela? Maria Corina Machado, ela participou da trama de corrupção orquestrada pelo usurpador Juan Antônio Guaidó, que propiciou o bloqueio criminoso à República Bolivariana da Venezuela, assim como a espoliação descarada das empresas e riquezas do povo venezuelano no exterior, com a cumplicidade de governos corruptos e tudo mais. O que aconteceu no passado foi o seguinte, né, que houve as eleições lá anteriormente, que o Guaidó participou lá nas eleições maceteadas, que a gente sabe muito bem como acontece, né? Então ela participou dessas eleições, ele participou dessas eleições e acabou sendo derrotado, sabe-se lá de que maneira. Houve naquela época lá, inclusive, uma manifestação por parte de vários países
que reconheceram o Guaidó como o verdadeiro presidente ali da Venezuela, né? Então, aqui ele foi reconhecido como presidente encarregado da Venezuela por mais de 60 países, inclusive os Estados Unidos ali, inclusive, né? Então, realmente, lá em 2015, a Maria Corina já tinha sido declarada aqui inelegível por 1 ano, né, por participar como embaixadora alternativa do Panamá numa reunião da Organização dos Estados Americanos aí e tudo mais. Agora, essa inelegibilidade dela foi estendida por 15 anos aqui, realmente, ou seja, não tem qualquer justificativa prática. Estamos vendo uma perseguição por parte do governo da Venezuela aos seus adversários aí, inclusive, né? Então, a grande verdade é o seguinte, é que o Nicolás Maduro não vai cumprir o que ele prometeu lá na reunião no Acordo de Barbados, isso não vai acontecer, ele está perseguindo os seus adversários, vai fazer algum tipo de eleição esse ano, provavelmente para fingir, para manter o teatro e tudo mais, vai ganhar com tranquilidade. O Lula vai falar que a coisa tá certo, foi um processo democrático, parabéns ao Nicolás Maduro pela sua vitória e tudo mais, né? O presidente do povo, etc. Isso aqui, no final das contas, fica feio pro Joe Biden, que foi quem viabilizou esse acordo aí, querendo chegar a um consenso com o pessoal da região aqui, da América do Sul e tudo mais. O que ele conseguiu foi o Nicolás Maduro declarando praticamente guerra à Guiana, e agora aqui maceteando ainda mais as eleições do país. Realmente, Joe Biden enfiou o pé pelas mãos em todos os aspectos geopolíticos estrangeiros em que ele se meteu, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.